Então vamos lá, vamos para mais um exercício aí, P13 da página 21 do Ramalho, Nicolau e Toledo, livro de Física 3. Então, o que fala no enunciado aí, tá? Fala o seguinte, um pêndulo, né, elétrico de comprimento L e massa 0,12 kg, eletrizado com carga Q, é repelido por outra carga igual, fixa no ponto A, tá? O ponto A, inclusive, é aqui, ó, tá? Ela é fixa nesse ponto aqui. Isso aqui é o ponto A. Beleza. Aí ele fala o seguinte: a figura mostra a posição de equilíbrio do pêndulo. Então, grava essa palavra, posição de equilíbrio, tá? Significa que as forças atuantes no pêndulo, no corpo, elas estão em equilíbrio, ou seja, a soma das forças vai ser igual a zero. Porque a partir do momento que a soma das forças é diferente de zero, não está mais em equilíbrio. Então, no caso aqui, o que ele quis dizer aqui, tá? No final ele fala, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer que a gente calcule o quê? O valor dessa carga aqui. Seguinte, quando ele fala que está em posição de equilíbrio, tá? Significa o seguinte, que devido a essa carga que está aqui, esse pêndulo está assim, ó, está parado. Está parado, o que? Inclinado aqui, ó, né? Se você tirar essa carga aqui daqui, essa carga aqui daqui do ponto A, tira, afasta, o pêndulo ele vai voltar para o centro, ele vai voltar para essa posição aqui, tá? Então, se você tirar a carga aqui, esse pêndulo volta para o seu estado, o que? Normal, que é centralizado aqui. Devido a você colocar essa carga aqui, a bolinha, né, faz com que o pêndulo incline, né, se afaste. Então, como ele está em equilíbrio, ele quer que a gente calcule o quê? Esse dado é importantíssimo. Ele falou que a distância que ele está do ponto A é de 0,30 metros, a altura do pêndulo aqui nessa altura aqui é 0,40, tá? Ele quer que a gente calcule, tá, o valor de Q. Então, como é que a gente vai fazer isso? Seguinte, primeira coisa, a gente tem que analisar as forças que atuam em Q, tá? Ele deu a massa, deu o valor da gravidade, né, da aceleração da gravidade, e a gente tem que analisar. Então vamos lá, eu vou desenhar a carga aqui, dá para fazer aqui também, tá? Eu vou apagar esse 0,30 aqui, que fica mais fácil de desenhar aqui, mas você já sabe que essa distância é de 0,30. Eu vou desenhar as forças aqui, os vetores de força atuante, tá? Primeira coisa, ele deu a massa do corpo, né? Se ele deu a massa desse corpo que tem carga aqui, tá? Certeza que tem um peso para onde? Para baixo. Então vou desenhar o vetor peso aqui. Peso para baixo. Beleza. Ora, ele falou que está tendo repulsão, né? Essa carga aqui, né, repele essa, né? Então eles são de mesmo sinal. Ou seja, tem uma força elétrica para cá. Tá? Tem uma força elétrica para cá. Beleza. O que mais? O que faz com que ele não caia? É justamente a corda aqui, o fio, né? Então tem uma tração, tá? Puxando para cá. A gente chama de T. T de tração. Tem mais alguma força? Das forças essenciais são essas, atuantes, tá? Não, ele pede para desprezar a massa do fio, né? Então a gente vai considerar só essas forças: força elétrica, peso e atração. Beleza? Então, ok. Primeira análise vetorial, tá? O que a gente tem que fazer agora? Tem a decomposição de vetores. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir esse vídeo aqui em mais partes, tá? Eu vou fazer só a análise da questão para depois fazer os cálculos. Seguinte, você tem aqui, então, este desenho aqui, onde você tem o peso para baixo, tem a força elétrica para o lado aqui, e tem uma tração atuando no corpo aqui, que é o quê? Eu vou desenhar menor aqui. Tração atuando na diagonal. Beleza. O que acontece? Nós temos que decompor alguns vetores, tá? Como assim? O que é decompor um vetor? O vetor peso, ele está no eixo Y, né? Você imagina um gráfico aqui, ó. Você tem um gráfico que tem eixo Y e eixo X, tá?
Então, quando eu tenho eixo Y, eixo Y e eixo X, eu deixo, não preciso decompor. Ó, esse aqui está no eixo X, esse vetor aqui, então deixo. Esse aqui está no eixo Y, então eu deixo. Tá? Só esse que está na diagonal, então tenho como eu decompor esse vetor em duas componentes, em X e em Y. Ou seja, eu pego aqui, ó, vou traçar uma projeção. Imagino que eu tenho um gráfico aqui, ó, um gráfico, tá? Um eixo Y e um eixo X bem aqui, né? E aí o que eu faço? Eu projeto esse vetor T em X aqui. Então, eu decompus uma parte desse T em X, ou seja, eu vou chamar esse vetor de TX, beleza? E eu vou decompor a outra parte aqui em Y. Ó, o que eu faço aqui? Imagino como se tivesse uma sombra. Ele vai projetar uma sombra aqui em Y. Então, o vetor decomposto aqui em Y é esse aqui. E eu vou chamar a componente desse vetor de TY. E é vetor, coloca a setinha aqui, tá? Beleza? Então, eu tenho TY e TX. Ou seja, esses dois vetores podem me representar quem? A tração, tá? Então, pronto. Eu posso até apagar esse T daqui, tá? Porque esses dois representam TY e TX. Mas vou deixar o T aqui que ele serve de análise também, tá? Então, essa é a ideia de decomposição de vetores, beleza? Beleza. Tá, então vamos lá. O que eu fiz aqui, ó? Eu desenhei aqueles vetores decompostos aqui, ó. TY e TX. Então, o que a gente vai fazer? Como ele falou que isso está em equilíbrio, tá? Eu faço o seguinte. Segunda lei de Newton. Se está em equilíbrio, a força resultante é zero. Então, ó, o que a gente escreve aqui? A gente sabe pela segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Se o corpo está em equilíbrio de Newton, né, significa que a força resultante atuante no corpo é igual a zero. Ou seja, a soma das forças no corpo tem que ser igual a zero. Então, como é que a gente vai satisfazer isso? Da seguinte forma, tá? O que acontece? Eu tenho a minha componente TX puxando para a direita e a força elétrica para a esquerda, tá? Então, o somatório de forças, força elétrica, né, entre TX, a soma dessas duas tem que dar zero. Ou seja, se você observar aqui, claro que eu não desenhei elas do mesmo tamanho, mas deveria. Força elétrica, para isso aqui não ir para a direita nem para a esquerda, significa que o cabo de guerra aqui está igual, ou seja, força elétrica é igual a TX, tá? Ou seja, o que eu posso escrever aqui, ó, tá? Que se eu somasse força elétrica com TX, daria zero, ou seja, em X, no eixo X, vou fazer aqui em cima, em X, que é eixo X, em X, eixo X, o que eu tenho? Eu tenho que a força elétrica tem que ser igual a TX. Porque se elas forem iguais, somar as duas vai dar zero, tá? Em X. Assim como, se você observar, o peso tem que ser igual a TY lá em cima. Se elas forem iguais, né? Se eles forem iguais, esse corpo vai estar parado aqui, não vai estar em movimento. E é isso que está acontecendo, a posição de equilíbrio. Ou seja, em Y, né? Em Y, eixo Y, se essas duas forças, né? A peso for igual a TY também, vai dar zero, né? Ou seja, vai estar em equilíbrio. O que é a força elétrica, né? Força elétrica, formulazinha, né? Fórmula da força elétrica. K, constante meio, vezes carga Q, vezes carga Q de novo, sobre a distância ao quadrado entre elas. Qual é a distância? A gente viu no enunciado que isso aqui daqui para cá é 0,30, né? Então vai ser 0,30 ao quadrado. Tá? Isso aqui é só a formulazinha, lei de Coulomb. Força elétrica é igual a isso, que isso aqui vai ser igual a TX. Então, força elétrica é isso, TX aqui. Isso tem que ser igual a isso, beleza? E o peso, tá? Peso a gente sabe pela fórmula que é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, massa vezes a aceleração da gravidade tem que ser igual a TY. Logo, a massa aqui é 0,12 vezes a gravidade que é 10.
Lembrando, sempre a massa tem que estar em quilograma, tá? Se não tiver em quilograma, você tem que passar para quilograma, para usar nessa fórmula de massa vezes gravidade, tá? Então, TY. Logo, eu tenho que meu TY vai ser igual a 1,2 newtons. Beleza? Esse é o TY.